Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 11, Administrando em Tempos Difíceis. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença buscando a Tua bênção mais uma vez. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, para abrir a nossa mente, para entendermos a Tua mensagem e a Tua missão para nós nestes tempos difíceis desta última geração. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Administrando em tempos difíceis, administrando neste período da última geração, que verá Jesus Cristo voltando em glória e majestade. O verso áureo: ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Aleluia. Salmos 50, versos 14 e 15. Queridos, às vezes, nosso mundo parece estar fora de controle. E está mesmo. Deus tem o controle. Nós sabemos que a mão de Deus é poderosa, não escapa das mãos de Deus o controle deste mundo, mas os governos deste mundo ainda estão sob o poder do maligno. Foi Jesus que falou: o mundo jaz no maligno. O reino do nosso Senhor Jesus Cristo, o reino da glória de Jesus ainda não foi implantado. Queridos, enquanto estivermos vivendo neste mundo de pecados, e principalmente agora nestes últimos dias, o que mais vamos ver serão guerras, derramamento de sangue, crime, imoralidade, desastres naturais só vão aumentar, pandemias, cada vez maiores as pandemias, incerteza econômica, corrupção política e tudo mais. Há uma forte necessidade de que indivíduos e famílias pensem primeiro em sua própria sobrevivência. Assim, muito se pensa em buscar segurança nesses tempos incertos. E isso é bem compreensível. As labutas da vida tiram muito do nosso foco diário. É fácil a correria desse mundo tirar o nosso foco, o foco do céu. Dívidas a pagar, filhos para criar, filhos para mandar para a escola todas as manhãs, aquela correria, bens para manter, tomam tempo e trazem preocupação. É claro, precisamos de roupa, todo mundo precisa de roupa, de comida, de abrigo. No Sermão da Montanha, Jesus abordou essas necessidades básicas e declarou: porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6, verso 32 e 33. Em meio aos tempos difíceis deste período que antecede a volta de Jesus, quando precisamos nos apoiar mais e mais no Senhor, mais do que nunca, existem passos, decisões concretas, fundamentados em princípios bíblicos que você e eu precisamos seguir para nos preparar para este tempo de angústia qual nunca houve. Mas, queridos, é o tempo da volta de Jesus. Isto nos alegra. Aleluia. Na parte de domingo, colocando Deus em primeiro lugar. Deus sempre tem que estar em primeiro lugar. Aliás, Deus não aceita outro lugar que não seja o primeiro. Ele tem que ser o primeiro e o mais importante em tudo. A palavra de Deus diz no segundo livro de Crônicas, abra sua Bíblia, o segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Vamos ver aqui a experiência do rei Josafá. Segundo Crônicas, capítulo 20, vamos ver então a partir do verso 2. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi,
Então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou jejum em todo o Judá. Queridos, uma multidão de inimigos veio contra o povo de Deus, mas Jeosafá decidiu buscar o Senhor. Verso 4, e Judá se levantou para pedir socorro ao Senhor. É ao Senhor que você precisa pedir socorro. Assim como foi no tempo de Jeosafá, também será hoje. O tempo da angústia qual nunca houve, nós só encontraremos socorro no nosso Deus, no Santo de Israel. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, e assim todos nós precisamos fazer. É de lá do céu, lá de cima, que virá o socorro na hora da angústia. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor novamente. E no verso 12, ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Veja a oração do rei Jeosafá. Nós não temos forças para lutar contra os inimigos, mas os nossos olhos estão postos em ti. Queridos, que frase linda saiu da boca do rei. Hoje, você e eu precisamos também colocar os nossos olhos no Santo de Israel, no YHWH, no Todo-Poderoso, aquele que é vitorioso. É de lá que virá o nosso socorro e a nossa vitória. E o verso 13 diz, e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Todos, não escapou ninguém do povo de Judá, todos se reuniram em busca de Deus, em clamor a Deus. Verso 14, então veio o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse, dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz, não temam, não se assustem por causa desta grande multidão, pois a peleja não é de vocês, senão de Deus. Aleluia! Será que nós entendemos que a batalha não é nossa? A batalha entre o bem e o mal é de Jesus contra Satanás. Este é o conflito entre o bem e o mal. E Satanás quer nos atacar, e ele nos ataca por causa de Jesus. O ódio dele é contra Jesus. E porque nós amamos a Jesus e nos submetemos a Jesus, ele nos ataca. Mas a guerra é entre Cristo e Satanás. Portanto, naquele tempo e hoje, nós precisamos entender que a peleja, a batalha não é nossa, senão de Deus. Ele lutará as nossas batalhas. Nós só precisamos nos esconder em Jesus. Nós só precisamos nos refugiar em Jesus. Ele é o nosso socorro. Ele é a rocha da nossa salvação. E o verso 17, nesta peleja não terão que pelejar. Aleluia! Você não peleja, você não batalha contra Satanás, você batalha a batalha da fé, que é a batalha da comunhão. O tomar tempo, tirar tempo, separar tempo para estar aos pés de Jesus, cada manhã antes de sair para o trabalho, cada noite antes de ir dormir, tempo para o culto, para adoração a Jesus. Queridos, quando nós corremos para Jesus, a batalha já está ganha, porque a batalha é de Jesus contra Satanás. Diz aqui, segundo Crônicas 20, verso 17, nesta peleja, nesta batalha, não terão que pelejar. Parem, estejam em pé e vejam a salvação do Senhor para com vocês. Ó Judá e Jerusalém, não temam, nem se assustem. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será com vocês. Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta, um louvor
com voz audível, voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, vocês todos moradores de Jerusalém, creiam no Senhor vosso Deus e estarão seguros. Creiam nos seus profetas e serão prosperados. Vejam o convite, o apelo. Creiam no Senhor vosso Deus e estarão seguros. A nossa segurança não é o dinheiro que temos, não são as nossas reservas financeiras, não são os nossos bens. A nossa segurança é Deus, o mesmo Deus de Israel. É o Deus que é ontem, hoje e eternamente o mesmo. E você pode confiar nele, você pode esperar nele. Somente creia no Senhor Deus e você estará seguro. Creia nos seus profetas e vocês serão prósperos. E o verso 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Josafá colocou o time de louvor, o time levita de louvor, na frente do exército. Ele disse assim: louvem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, preste atenção no verso 22, segundo Crônicas 20, verso 22. E ao tempo em que começaram com o júbilo e louvor, o Senhor colocou emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Quando é que os inimigos foram derrotados? Quando o povo de Deus estava louvando ao Senhor. Eles não estavam manejando suas espadas e suas lanças, eles estavam louvando ao Senhor. E enquanto, ao mesmo tempo em que estavam louvando ao Senhor, os inimigos do povo de Deus foram destruídos, desbaratados. Entenda, meu querido irmão, que quando você está orando, quando você está louvando ao Senhor, adorando o Senhor, quando você está confessando os pecados, quando você está em íntima comunhão com Deus, os seus inimigos estão sendo destruídos. A vitória é nossa, a peleja é do Senhor. Ele batalha as nossas lutas. E olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Queridos, Deus venceu a batalha, não porque Israel era forte, não porque o exército era poderoso, mas porque a batalha pertence ao Senhor. É Ele que luta suas batalhas. Meu querido irmão, nós temos que aprender a confiar. O verso de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, tem que ficar bem gravado na minha e na sua mente. Por isso eu vou ler de novo. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Creio no Senhor, o Deus de vocês, e creio nos profetas, e vocês serão prosperados. Deposite a sua confiança no Deus de Israel, no Santo de Israel, e deixe que ele vença, porque ele é o vitorioso. Satanás é um poder derrotado. Só Jesus é o grande vitorioso de todos os tempos. E vitoriosos são aqueles que estão com Jesus Cristo. Nós somos os vitoriosos, chamados de eleitos e fiéis. Aleluia. Na parte de segunda-feira, confie em Deus, não em seus recursos. Onde você está depositando sua confiança? Nos seus bens materiais? No seu exército? Davi cometeu uma loucura, um pecado contra Deus que resultou na morte de 70.000 israelitas. Queridos, por que 70.000 pessoas morreram? Por causa de uma decisão errada de Davi. Ele deixou por um momento de confiar em Deus. Por um momento ele pensou que a batalha era dele. Por um momento ele pensou que a vitória dependeria do tamanho e da força do seu exército. Por isso ele pediu e ele insistiu. Ele ordenou que o exército fosse contado. Por que ele queria contar o exército?
para ver quão forte era o exército. Este foi o pecado de Davi. Com base nas experiências do seu melhor amigo Jonatas, o rei Davi deveria saber que, quando se tem um relacionamento de aliança com Deus, não importa se há poucos soldados ou muitos soldados. Deus pode dar a vitória com poucos ou com muitos. A Bíblia registra em 1 Samuel capítulo 14, verso 1 a 23, a história de como Jonatas, o filho de Saul, Jonatas e seu escudeiro derrotaram uma guarnição inteira de filisteus com a ajuda de Deus. Apesar dessa experiência e de outras na história do povo de Deus, quando tempos difíceis chegaram ao rei Davi, ele permitiu que Satanás o tentasse a confiar em sua própria força e habilidade. Abra sua Bíblia e vamos ler então primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, e vamos ver então os versos 1 até o verso 14. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. É uma ideia que veio de quem? De Satanás. Ele colocou na mente de Davi a ideia de contar o exército, para ver quão poderoso era o exército. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide e contai a Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que procura isto o meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. O conselho de Joabe vinha de Deus, mas Davi se deixou tentar por Satanás. E ele então insistiu e ordenou que Joabe contasse todo o povo de Israel. Verso 5, e Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa. Porém agora se servido tirar a iniquidade de teu servo, porque obrei muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas, para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou que 3 meses te consumas diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. 70.000 homens morreram em consequência de um pecado de Davi. Queridos, não adianta eu querer explicar para vocês, é exatamente isso que está escrito na Bíblia. Mas por que Davi pecou e 70.000 homens morreram? Eu não sei, meus queridos. Só o céu poderá nos explicar um dia. Mas este pecado de Davi custou muito caro. Verso 16. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sobre os seus rostos, e disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei
e fiz muito mal, mas estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, e não para castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, Jebuseu. Então Davi apresentou um altar, um sacrifício ao Senhor. E Deus então cessou a matança. Queridos, esta decisão de Davi de confiar no exército, confiar na força do seu braço, isto nós não poderemos fazer. Por que Deus registrou esta história? Para que ela sirva de lição para você e para mim. Nós não poderemos confiar na nossa conta bancária, nós não poderemos confiar nos nossos bens, nos nossos recursos, na nossa esperteza, no nosso dom de administrar as coisas. Nós temos que confiar inteiramente no Deus da nossa salvação. Foi Ele quem pelejou a batalha nos dias do rei Josafá. E todas as batalhas do rei Davi, foi Deus quem ganhou aquelas guerras e Davi tinha que aprender. Note que esta ideia de contar o exército foi uma ideia de Satanás. Ele tentou Davi a confiar em sua própria força em vez de depender da providência divina em sua defesa. Joabe, o líder do exército, tentou convencer Davi a não numerar Israel porque tinha visto Deus trabalhar em favor do povo, mas o rei exigiu que a contagem continuasse. Suas ações trouxeram calamidades à nação, como o texto revela. Queridos, ninguém jamais confiou inutilmente em Deus. A confiança que você deposita em Deus não é inútil. Quando você lança-se aos pés de Jesus Cristo, em clamor, em lágrimas, em súplicas, em confissões, em adoração, não pense que isto é inútil. Deus ama ver o seu povo apegado a Ele, agarrado a Ele, como Jacó se agarrou àquele poderoso lutador que era o próprio Jesus Cristo. E Jacó disse: eu não te deixarei ir se não me abençoares. Queridos, Deus quer que você se agarre a Ele. Ninguém jamais confiou inutilmente em Deus. Toda confiança, toda busca, toda entrega é útil, é poderosa, porque Deus quer que dependamos dele. Confiem em Deus, disse o governante britânico Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, ele disse assim: confiem em Deus, meus rapazes, e mantenham sua pólvora seca. Confiem em Deus, mas mantenham sua pólvora seca. Ou seja, confiem em Deus, mas façam a sua parte. A confiança em Deus não significa que não vamos fazer a nossa parte. Em outras palavras, faça tudo o que puder para ter sucesso, mas no fim, reconheça que só Deus pode lhe dar a vitória. Em nosso contexto imediato, é muito tentador confiar no poder do governo ou em nossas contas bancárias, mas em todas as crises mencionadas na Bíblia, quando as pessoas confiaram em Deus, Ele honrou a confiança delas e as sustentou. Devemos usar o tempo presente de hoje para acertar as contas com Deus, saldar as dívidas e sermos generosos segundo o que nos foi dado. Nas palavras do antigo hino, que diz: se alguma vez precisamos do Senhor antes, com certeza precisamos do Senhor agora. Agora, você e eu precisamos de Deus mais do que nunca, porque estamos no fim do tempo do fim. O tempo de angústia, qual nunca houve, está começando. Está começando. E você e eu precisamos nos agarrar ao Senhor e lembrar que a peleja é do Senhor. Ele vai batalhar, Ele vai ganhar, e nós seremos vitoriosos juntamente com Ele. Aleluia! Na parte de terça-feira, tempo de simplificar.
o que os cristãos adventistas do sétimo dia devem fazer em tempos difíceis. O que podemos fazer neste período de angústia qual nunca houve? Como sabemos que o fim do mundo e a segunda vinda de Jesus se aproximam, queremos usar nossos bens para contar aos outros as boas novas do Evangelho e o que Deus preparou para aqueles que o amam, entendendo que estamos no fim do tempo do fim, entendendo que nós somos a última geração na história desta terra. Nós não poderemos continuar poupando e guardando os nossos recursos, mas deveremos dedicá-los ao Senhor, para a disseminação, para espalhar a mensagem, para que o Evangelho seja pregado no mundo todo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Abra sua Bíblia no segundo livro de Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, e vamos ver então o verso 3 a 12. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, e os versos 3 a 12. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, ou seja, em nossos dias, virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Estes escarnecedores mencionados aqui pelo apóstolo Pedro não eram pessoas pagãs, não eram pessoas incrédulas, eram pessoas da igreja, eram pessoas que professavam fé no Deus de Israel. Porque aqui diz, olha, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, eram filhos de pais cristãos. As coisas permanecem como desde o princípio da criação. Queridos, existem dentro da igreja pessoas incrédulas, que são membros da igreja, mas elas não acreditam que Jesus Cristo vai voltar em breve. Eles não estão nem aí com a pregação do Evangelho no mundo todo, nesta geração. E aqui diz o verso 5, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Tudo que existe na terra está sendo guardado, reservado para o fogo. As propriedades, os carros, as casas, todos os bens, tudo está sendo reservado para o fogo. Queridos, nós não vamos levar isso para o céu. Deus não vai enviar caminhões de mudança para levar os seus e os meus bens para o céu. Não, queridos. Nós viemos sem nada quando nascemos. Quando morrermos não vamos levar nada. E se permanecermos vivos até a volta de Jesus, também não vamos levar nada para o céu. A única coisa que você e eu vamos levar para o céu é o caráter que nós desenvolvemos durante nossa vida na terra. O caráter é a colheita da vida, mas os bens todos serão queimados. Por isso diz aqui, estão sendo reservados para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus estabeleceu a semana da criação de 7 dias, de 24 horas. A semana da criação também é uma grande profecia, uma semana de 7.000 anos, sendo 6.000 anos de pecado, e o 7º milênio, que é o milênio de Apocalipse 20, é o milênio do povo de Deus no céu. Aleluia! Existe o sábado semanal, existe o sábado anual e existe o sábado milenial. O sábado milenial é o 7º milênio, é o milênio de Apocalipse 20. Nós estamos às portas deste 7º milênio. Jesus Cristo virá para arrebatar a sua igreja. Esse texto que nós lemos aqui, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, e o verso 8, foi que inspirou os nossos pioneiros a crerem e a pregarem na grande semana profética de 7.000 anos.
Porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E agora diz o verso 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. O Senhor não está retardando a sua promessa. A segunda vinda de Jesus não está sendo retardada. Deus tem o dia certo da segunda vinda de Jesus, queridos, mas existe um tempo estabelecido por Deus. E as profecias precisam se cumprir. E aqui diz, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Cada dia que se passa, pessoas se convertem, pecadores confessam seus pecados. Cada dia que se passa, o número dos salvos cresce. Mas o verso 10 diz, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O dia do Senhor, a volta de Jesus, virá como ladrão de noite sobre os que não se preparam, sobre aqueles que não buscam ter intimidade com Deus. Não é sobre o povo de Deus que a volta de Jesus virá como ladrão de noite. O povo de Deus conhece o tempo em que está vivendo e está se preparando para a volta de Jesus. Mas para os ímpios ou para os mornos de Laodiceia, o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Conhecendo tudo isso que vai acontecer, conhecendo as profecias do tempo do fim, que tipo de vida você e eu deveremos viver? Diz aqui, como convém ser em santo trato, em santo comportamento, numa vida santa e de piedade. Este é o propósito de Deus para você e para mim, vida santa e cheia de piedade. Verso 12, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Você e eu precisamos aguardar e apressar a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Queridos, tudo isso está profetizado e vai se cumprir. Mas isto para nós não causa medo, causa alegria, porque nós, neste tempo em que Jesus Cristo voltar e tudo será queimado, nós estaremos seguros e salvos nas mãos do nosso Deus, o Deus de Israel. Por isso diz o verso 13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Queridos, esta é a luz no fundo do túnel. Esta é a luz de esperança que está em você e em mim. Nós, segundo a promessa de Deus, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. A volta de Jesus para mim e para você não causa temor ou medo, mas alegria, porque a bendita esperança da volta de Jesus e do arrebatamento para o céu. Queridos, isto traz para você imensa alegria. É para isso que nós vivemos. Nós estamos aqui aguardando e apressando a vinda do dia de Deus. Aleluia! Na parte de quarta-feira, prioridades. Queridos, as parábolas e ensinamentos de Jesus, as histórias dos personagens bíblicos e os conselhos de Ellen White indicam claramente que não existe meio termo com Cristo. Ou você é a favor de Cristo, ou você é contra Jesus Cristo. Quem comigo não ajunta, espalha. Palavras de Jesus, em Mateus 12:30 e em Lucas 11:23, as palavras de Jesus foram: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não existe meio termo. Não tem como ficar em cima do muro. Você tem que assumir um lado. E o lado que nós precisamos assumir é o lado de Jesus Cristo. Na batalha entre o bem e o mal, na guerra entre Cristo e Satanás, nós estamos de um lado. E o nosso lado é Jesus Cristo. Nós somos do exército de Jesus Cristo. Nossas armas são armas espirituais. Quais são nossas armas? Fé,
oração, estudo da palavra de Deus, confissão, arrependimento, o amor. Estas são as armas do povo de Deus, a pregação do Evangelho. Queridos, as armas do povo de Deus, nós que formamos o exército de Jesus na terra, nossas armas são espirituais e que destroem as armas de Satanás. Quando um escriba perguntou a Jesus qual era o maior mandamento, Jesus respondeu: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Marcos 12:30. Quando damos tudo a Cristo, não sobra nada para o outro mestre, que é Satanás. Queridos, não podemos servir a dois senhores. Nós não poderemos servir a Satanás e a Jesus. Infelizmente, os cristãos mornos de Laodiceia, eles estão tentando servir a Jesus e a Satanás ao mesmo tempo. Mas isto é um engano. Quem está com o coração dividido entre dois senhores pertence a Satanás. Jesus não aceita um coração dividido. Satanás aceita um coração dividido. Você não precisa servir a Satanás de todo o coração. Isso Satanás não exige. Quem exige um serviço de todo o coração é Jesus. É Jesus que não aceita um coração dividido, mas Satanás aceita sim um coração dividido. Por isso, os cristãos mornos de Laodiceia estão servindo a Satanás e ele está contente, porque eles enganosamente estão pensando que estão servindo a Jesus e a Satanás ao mesmo tempo. Por isso são chamados de mornos e por isso Deus disse: serão vomitados da minha boca, porque são pessoas com o coração dividido. Abra sua Bíblia e vamos ler Mateus capítulo 6, verso 24. Mateus capítulo 6 e o verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em outras palavras, não podereis servir a Deus e as riquezas. Ou você e eu dedicamos a Jesus Cristo as nossas riquezas. Você tenha pouco ou tenha muito, precisa ser dedicado a Jesus Cristo. Mamon, na Bíblia, é o Deus dinheiro. Satanás domina aqueles que têm dinheiro. Por isso Jesus disse que é difícil entrar um rico no céu. Por quê? Porque o dinheiro tem um poder satânico para dominar, escravizar. Quando as pessoas que possuem posses materiais, como Abraão, como Jó, quando eles se tornam pais dos pobres, como Jó dizia: eu sou o pai dos pobres, eu investigo a causa dos pobres para ver quem está precisando mais, onde eu posso ajudar mais. Queridos, então o dinheiro se torna uma bênção. Mas se este dinheiro se torna senhor da sua vida, ele o controla, ele o escraviza, então você está servindo ao Deus Mamon. Note que Jesus não disse que era difícil servir a Deus e ao dinheiro, ou que precisássemos ter cuidado em como servir a ambos. Em vez disso, Jesus disse que não é possível. Em outras palavras, Jesus não disse que é difícil servir a Deus e ao dinheiro. Ele disse que é impossível, simplesmente impossível. Ponto final. Este pensamento deveria até colocar um pouco de temor e tremor em nossa alma. Nós lemos na primeira carta de João, capítulo 2, abra sua Bíblia. Na primeira carta de João, capítulo 2, vamos ver os versos 15 a 17. Primeira carta de João, capítulo 2, versos 15 a 17. Aqui diz: não amem o mundo. O que significa não amar o mundo? A riqueza do mundo, o dinheiro do mundo. Queridos, é muito fácil para mim e para você amar carro, casas, terras, dinheiro. É muito fácil. Não amem o mundo. Tudo isso será queimado, meu irmão. Tudo isso será queimado. A única coisa que você e eu vamos levar para o céu desta terra é o nosso caráter. O caráter é a colheita da vida. Não amem o mundo, nem o que no mundo existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Ponto final. Não tem como ser um coração dividido. Quem tem o coração dividido não é cristão. Não está na lista dos salvos, não. Coração dividido, você está inteiramente do lado de Satanás. Satanás aceita o coração dividido. É Jesus que não aceita. Jesus Cristo só aceita uma entrega total. Por quê? Porque Jesus fez uma entrega total para salvar você. Satanás não deu nada para salvar você. Porque primeiro ele não deu nada. E segundo que ele não salva mesmo. Mas Jesus Cristo deu tudo o que tinha para salvar você. Por isso, em resposta, ele também não aceita um coração dividido. Ele aceita somente uma entrega total. E agora, primeira carta de João, capítulo 12, verso 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. Concupiscência da carne é a licenciosidade, a promiscuidade, a imoralidade sexual. Tudo isso está dentro desta frase concupiscência da carne. E a concupiscência dos olhos. Está aí a televisão, as novelas, os filmes, o cinema, a pornografia. Tudo isso está enquadrado dentro da frase concupiscência dos olhos. Veja, meu querido irmão, nestas poucas palavras, o Espírito Santo inspirou João a incluir tudo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O que é a soberba da vida? O luxo, o esbanjar o dinheiro em coisas supérfluas. Coisas supérfluas. Esbanjar o dinheiro em luxo. Isto significa soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. Você e eu, meu querido irmão, estamos sendo chamados por Deus para ficarmos fora. Não fora do mundo, porque o mundo existe e nós estamos vivendo aqui ainda, mas o mundo jaz no maligno. Então nós devemos ficar fora da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos. Cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve, com aquilo que você come. Cuidado com aquilo que você gasta o seu dinheiro. Nós deveremos prestar contas a Deus de tudo que fizemos com o nosso tempo, com o nosso corpo, com o nosso dinheiro, com os nossos bens, com as nossas habilidades e dons que Deus nos deu. Teremos que prestar contas a Deus, porque somos mordomos de Deus. E aqui diz o verso 17, o mundo passa. Já se passaram 6.000 anos de pecado. Nós estamos às portas do 7º milênio. Queridos, o mundo passa e tudo será queimado. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O meu desafio, meu querido irmão, é que você esteja entre estes que fazem a vontade de Deus, porque estes permanecem para sempre. Permanência eterna é somente aos pés de Jesus Cristo. Não foi à toa que o apóstolo Paulo escreveu: pensem nas coisas que são lá do alto e não nas que são daqui da terra. Colossenses 3, verso 2. Claro, isto é mais fácil dizer do que fazer, porque as coisas do mundo estão aqui diante de nós todos os dias. A atração de tudo que há no mundo é forte. A atração para a gratificação imediata está sempre presente, sussurrando em nossos ouvidos ou puxando as mangas da nossa camisa, ou as duas coisas ao mesmo tempo. O cristão, por mais fiel que ele seja, ele já sentiu o poder do amor pelas coisas do mundo. Sim, todos nós sentimos isso. Mesmo sabendo que um dia tudo vai acabar, ainda nos sentimos atraídos pelas coisas do mundo? Sim, mas Deus, em Jesus Cristo, quebra este encanto com este mundo. Deus, através do Espírito Santo, desilude você deste mundo. E quando você se desilude do mundo, você se apaixona pelo céu. Jesus nos adverte, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 10 a 14, que todas as coisas que há no mundo estão sendo reservadas para o fogo.
Mas você não está sendo reservado para o fogo. Você foi comprado pelo ouro do sangue de Jesus e pela prata das suas lágrimas. E o plano de Deus para você é um novo céu, é uma nova terra, onde habita a justiça de Deus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, ninguém poderá comprar nem vender. Este tempo vai chegar. Vai ser um tempo de angústia qual nunca houve. Mas você e eu estamos nos preparando para esse dia, porque este dia em que ninguém vai poder comprar nem vender, senão aqueles que tiverem o sinal da besta, será sim um tempo difícil, mas não de desespero, porque nós já fomos preparados pelo Espírito Santo, nós já fomos preparados pelas profecias de Deus para este tempo. E nós, neste tempo, vamos ser sustentados por Deus. Você não vai poder comprar nem vender, mas Deus está providenciando os meios para o seu sustento, para o meu sustento. Lembre-se que Deus sustentou aquela multidão de israelitas no deserto por 40 anos. Deus os sustentou com pão e com água. Nada lhes faltou. Deus pode sustentar você durante este curto período de grande angústia qual nunca houve. É um curto período de tempo. Deus vai sim sustentar você com a água, com o pão, com os recursos que você precisa para a sobrevivência. A Bíblia retrata uma imagem dolorosa do mundo antes da segunda vinda de Jesus. O profeta Daniel falou sobre um tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Isso está em Daniel 12, verso 1. Considerando alguns dos tempos de dificuldades no passado, o tempo ao qual ele se referiu deverá ser muito ruim. O Apocalipse também nos aponta para os tempos preocupantes antes da segunda vinda de Jesus. Eu quero ler e meditar com você agora em Apocalipse, capítulo 13. Abra sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 13, e vamos ver então os versos 11 em diante. Apocalipse, capítulo 13, e os versos 11 em diante. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Apocalipse 13 mostra a parceria entre a besta que subiu do mar, o poder papal, e a besta que subiu da terra, os Estados Unidos da América do Norte, o protestantismo apostatado. Estes 2 poderes se unem no tempo do fim para a nova ordem mundial, para o domínio mundial, para a última supremacia papal nesta terra. Queridos, os Estados Unidos da América do Norte estão aqui representados pela besta que subiu da terra, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Semelhantes ao de um cordeiro, mas não é cordeiro. É um país que nasceu cristão, mas a voz é a voz de um dragão, diz o finalzinho do verso 11, e falava como dragão. O dragão é Satanás. Então, é Satanás que vai falar através do governo americano no tempo do fim, unindo-se ao papado para o domínio mundial. Os Estados Unidos da América do Norte usarão sua influência, seu exército, para fazer com que todos se curvem diante do papado e adorem o papado através de uma lei dominical. Por isso diz o capítulo 13, verso 12, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. O mesmo poder absoluto que tinha o poder papal durante a Idade Média. Lembram-se vocês que durante 1260 anos existiu uma supremacia papal da Idade Média, onde o papado tinha poder absoluto para pôr e depor os reis. Queridos, este poder absoluto agora será exercido pelos Estados Unidos da América do Norte, agora nesta última supremacia papal. Queridos, os Estados Unidos da América do Norte exercerão este poder para forçar que toda a terra adore ao poder papal. É exatamente isto que está no verso 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Está percebendo? Quem fará? Quem usará sua força e sua influência e seu exército para fazer com que o mundo inteiro adore ao poder papal?
os Estados Unidos da América do Norte. Fará com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. A chaga mortal de 1798, quando o Papa Pio VI foi preso, esta chaga mortal começou a ser curada em 1929, com o Tratado de Latrão. Mas, queridos, 1929 foi somente o início da cura. A cura está em processo. E a cura da ferida mortal se completará quando a lei dominical for implantada, primeiramente nos Estados Unidos da América do Norte. E então esta lei dominical se espalhará por toda a terra. Por isso a profecia de Apocalipse 13, verso 12, diz claramente: exerce todo o poder da primeira besta. Os Estados Unidos vão ter o poder e a influência que o papado tinha durante a Idade Média. E os Estados Unidos usarão esse poder e esta influência para forçar toda a terra e os que nela habitam para que adorem ao papado, adorem a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. Isto vai acontecer quando a chaga mortal for completamente curada. Isto vai acontecer após o decreto dominical. O decreto dominical, sendo imposto no mundo todo, é a cura total e absoluta da ferida mortal. Então, isto que nós estamos lendo aqui em Apocalipse 13, verso 12, vai se cumprir a partir do decreto dominical. E agora diz o verso 13: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E o verso 14: e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Verso 15: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, ou seja, o poder dos Estados Unidos, da América do Norte, vai falar, vai exercer seu poder, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, aqueles que não entrarem no sistema. Existe um sistema sendo implantado no mundo para o controle da população mundial, para o controle das pessoas. É uma supervigilância. É o olho que tudo vê de Horus, é o olho que tudo vê de Satanás, que está no topo da pirâmide inacabada. A pirâmide inacabada que está ali na nota de dólar. A pirâmide inacabada que está na nota de dólar. É o selo dos Estados Unidos. E tem o olho de Horus, o olho que tudo vê em cima, significando que durante a nova ordem mundial, esta pirâmide inacabada será acabada, será completada, sob uma supervigilância representada pelo olho que tudo vê. Supervigilância significa nada vai escapar dos olhos do governo. Eles têm um controle absoluto das pessoas. Eles sabem o que você pensa. Eles sabem a quem você adora. O dinheiro cash, o dinheiro em espécie vai sumir. E eles vão controlar você através de um crédito pessoal. Se você entrar dentro do sistema deles, se você se submeter ao sistema da nova ordem mundial, é um sistema que usa a Organização Mundial da Saúde, meu querido irmão. O sistema para o controle das pessoas já começou através da Organização Mundial da Saúde e através da ONU. A agenda da ONU inclui esta supervigilância. E, queridos, ninguém vai poder nem comprar nem vender se não estiver de acordo e em submissão ao sistema implantado. Por isso, Deus está nos advertindo na sua profecia, aqui em Apocalipse 13, verso 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Tem aqueles que vão receber o sinal da besta, que é o domingo. O sinal da besta não é o chip. O sinal da besta é o domingo, é colocado no lugar do sinal de Deus, que é o sábado. O sinal de Deus é substituído por Satanás por um sinal chamado sinal da besta. É a santificação do domingo. Mas eles vão usar o chip
como um sistema de controle das pessoas. Todas as pessoas serão magnetizadas, todas as pessoas serão controladas pelas ondas magnéticas do 5G. Todas as pessoas estarão sob o controle do sistema implantado. Por isso, meus queridos, Deus está dizendo aqui em Apocalipse 13, verso 16, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, não escapa ninguém. Eles terão super controle sobre tudo e sobre todos. E lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Você poderá dizer não? Você poderá renunciar? Você vai ser chamado de negacionista? E você vai perder privilégios? E você não vai poder comprar nem vender? Por isso, meu querido irmão, Deus aconselha a vida no campo. Porque a vida na cidade será uma vida terrível, de pressão, de miséria. A vida no campo também será de perseguição, mas não pode se comparar a pressão e perseguição nas cidades e a pressão e a perseguição no campo. Deus quer ajudar, Deus quer poupar o seu povo de sofrimentos desnecessários. Por isso, o conselho de ir para o campo, onde você terá o seu alimento e a sua água e a sua energia solar. Queridos, Deus está dizendo aqui no capítulo 13, verso 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Nós precisaremos viver no tempo do fim, neste período em que para comprar e vender precisamos ter o sinal da besta. Nós, como povo de Deus, selados pelo selo do Deus vivo, obedientes aos mandamentos de Deus, precisamos viver sem comprar e sem vender. E como é que é possível viver sem comprar e sem vender? Vivendo no campo, plantando e colhendo, comendo o fruto que Deus fará que nasça da terra. E para isso você precisa de tempo. Você não pode esperar o momento da perseguição para fugir para o campo quando você ainda não tem esse lugar no campo preparado. Preparar um lugar no campo em que você possa estar com a família durante esse período de angústia qual nunca houve, preparar o campo leva tempo. Por isso, já é tempo de você preparar este lugar para a sua família. Assim como Noé preparou uma arca para a sua família no dilúvio, você tem que preparar uma arca para a sua família para o tempo da angústia qual nunca houve. Queridos, Deus te ama. Deus quer preservar a sua vida e salvar você e a sua família. Aqueles que continuarem vivendo nas cidades não estarão pecando, mas sofrerão muito mais, porque a pressão será muito maior nas cidades. Quanto da nossa vida hoje gira em torno de comprar e vender? Não poder comprar nem vender significa não ser capaz de atuar na sociedade. Simplesmente isso. Como poderemos nos preparar para este dia? Certificando-nos pela graça de Deus que não somos escravos do dinheiro, nem das coisas deste mundo. Jesus está dizendo, aqui na profecia, que não será fácil para ninguém, mas vivendo nas cidades será mais difícil. O sistema que está sendo implantado no mundo, eu não estou falando que será implantado, que já está sendo implantado no mundo, através da Organização Mundial da Saúde. Esse sistema será exercido, será operado com rigidez durante a nova ordem mundial, de controle total das pessoas, porque eles saberão exatamente quem entrou no sistema, quem se submeteu e quem rejeitou. Por isso, a vida no campo é o conselho que Deus está dando para o seu povo. Queridos, o que nos alegra não é a angústia qual nunca houve. O que nos alegra e nos conforta é saber que o Senhor nos vai amparar nesse período de angústia qual nunca houve. Exatamente como Daniel capítulo 12, verso 1 menciona. O capítulo 12, verso 1 de Daniel é o nosso consolo. Leia comigo. Daniel capítulo 12, verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo.
e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro, o livro da vida. Queridos, Deus fez provisões para sustentar você e a sua família no tempo da angústia qual nunca houve. E o que nos conforta também é de saber que este tempo de angústia qual nunca houve será um período curto. Oh, meus queridos, é um curto espaço de tempo. É assim que Apocalipse 13 fala. Creia que Apocalipse capítulo 13 está falando do tempo de angústia qual nunca houve, agora no tempo do fim. Apocalipse 13, verso 5, diz assim: e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. São 3 anos e meio. Queridos, é um período curto de tempo, considerando também que a pressão e a perseguição não serão com a mesma intensidade no mundo todo. Assim como as pragas não são universais, as 7 pragas são localizadas, assim também a perseguição e angústia qual nunca houve não será com a mesma intensidade no mundo todo ao mesmo tempo. Por isso, meus queridos, considerando que são somente 3 anos e meio de angústia qual nunca houve, de supremacia papal, a última, de nova ordem mundial, queridos, Deus fez provisões para você e a sua família. Mas o conselho de Deus é o melhor, é a vida no campo. E lembre-se, não tema, porque Deus o sustentará. O seu pão e a sua água serão certos. O anjo do Senhor vai se acampar ao redor de você e da sua família. Ele vai nos sustentar como sustentou Israel no deserto. Vai nos sustentar como sustentou o profeta Elias. Lembram-se vocês de como Elias foi sustentado por uma viúva pobre? Por 3 anos e meio, Elias foi sustentado na casa de uma viúva pobre, porque Deus não deixou faltar o azeite e não deixou acabar a farinha. Por 3 anos e meio, houve azeite e houve farinha, houve alimento para a viúva, para o seu filho e para o profeta de Deus. Deus fez provisões no passado, isto vai se repetir agora no tempo do fim. A história vai se repetir, Deus vai nos sustentar, Deus vai nos segurar em suas mãos. Deus quer derramar o Espírito Santo sobre você, meu querido irmão, para que o Espírito Santo habite em você, para que você seja uma testemunha fiel, para que você seja parte deste remanescente fiel. Deus derrame sobre você o Espírito Santo e que Jesus Cristo enche o seu coração com a paz que só Ele pode dar. Amém.